E viemos ao Porto pra quê? Beber um vinho do Porto, carago. Portugal chama Portugal por causa desse porto, do Porto, ou a Ribeira do Porto. Quando tudo começou era Porto Cale, condado portucalense. Vem do latim portus e cale, que pode significar passagem, e vem de Gália, ou cais, ou seja, porto. Então é Porto duas vezes, é o biporto, carago. A cidade que deu nome a Portugal. E carago vem do latim caragos. Não. É mais ou menos o que você está pensando mesmo, só que um pouco amenizado, né? Para não dizer... Caraca, moleque! A linguagem é diferente, o sotaque também. Olha o livro de um dos maiores músicos portugueses e portuense, Rui Veloso, Os Vs pelos Bs. Eles falam, vamos beber um binho. E tem sempre uma rivalidade entre Porto e Lisboa. Mas aqui, claro, não é a capital, não tem grandes castelos, porque os reis moravam sempre na capital, Lisboa. O presidente está lá, os políticos todos na Assembleia. Então, mas olha isso! E o pessoal do Porto sempre vai te mostrar uma coisa importante que aconteceu aqui. Por exemplo, o monumento do infante Dom Henrique, padrão dos descobrimentos, está lá na beira do Rio Tejo. Mas foi aqui que ele reuniu os homens e foi daqui do Porto do Rio Douro que saiu a sua frota. Ele foi para Marrocos com 200 navios, muitos marinheiros que precisavam comer. E aqui ele foi abastecido com as melhores carnes e vinho. E tá aqui o maior produto exportação de Portugal, a rolha. O que faz Portugal ser o maior produtor de cortiça do planeta. Até a NASA compra para forrar os foguetes. A produção é de 12 milhões de rolhas por ano para engarrafar este vinho único no mundo, porque este é o vinho do Puerto. Aqui tem a sopa de cavalo cansado que o pessoal tomava de manhã para trabalhar na lavoura. Vai ovo, vinho do Porto e açúcar. Esse é o princípio do biotônico Fontoura, que foi muito vendido numa época no Brasil, hein? Era docinho, tinha 10% de álcool, mas o vinho do Porto não leva açúcar. E te digo mais, o vinho do Porto não é do Porto. Ele só é envelhecido aqui, pelo menos 2, 3 anos. As uvas são plantadas na região do Douro, a uns 100 quilômetros daqui. A Unesco incluiu a região do Alto Douro na lista dos locais que são patrimônio da humanidade. Faziam o vinho, colocavam os barris nas barcas e desciam o Rio Douro que chega até o porto. E assim foi batizado mais um dos vinhos mais caros de Portugal, chamado Barca Velha, aqui do Douro. Primeira região demarcada do mundo. Primeiro vinho engarrafado. Primeiro vinho que teve um rótulo. Isso chamou a atenção dos ingleses, que também gostavam de vinho, mas são grandes produtores de outras bebidas. Então eles importavam principalmente da França. Mas como esses dois povos também têm uma rivalidade e brigavam muitas e muitas vezes, né, Napoleão? Então o país amigo da Inglaterra era Portugal, e que também fazia um bom vinho. Manda pra cá, disse a rainha, e completou: esse vinho do Porto é perfeito para dormir bem. E se a rainha da Inglaterra falou, caiu no gosto do inglês. Aí tem duas histórias. Dizem que misturavam um pouco de pinga, é uma aguardente da própria uva, para o vinho aguentar na viagem, para não estragar. Mas que também colocavam essa pinga, porque o inglês gosta de tomar uísque, gin, coisas mais fortes.
As duas histórias podem ser a mesma, na verdade. No fundo, eles criaram uma nova bebida, um vinho mais denso. E quando você mistura essa aguardente, você para o processo de fermentação, quer dizer, o processo de transformar açúcar em álcool. E o vinho fica docinho, vira um licor. E forte, porque misturou pinga nele, né? Aí explodiu, os ingleses compraram toda a produção. Depois compraram as vinícolas e colocaram nomes ingleses. Offaly, Croft, Sandeman, Ferreira. Mas agora você vai dizer uau! E aqui nós estamos dentro da uva. Impressionante, né? Nós vamos voltar para a história agora, hein? 3.000 anos atrás já plantavam uvas, então não tem vinho ruim aqui. Tem os novos e os mais velhos, com 2 tipos de envelhecimento. O Tawny, que fica em pequenos tonéis, e o Ruby, que envelhece em grandes tonéis. Por isso até a cor é diferente. Tem também o Porto Branco e agora o Rosé, que são mais para fazer drinks. Em qualquer país, a pessoa sempre vai gostar do vinho da terra que ele nasceu. Mas o vinho do Porto é uma unanimidade. Na hora de celebrar Natal, casamentos, o país inteiro fala: vamos brindar com o vinho do Porto. Na entrada do jantar ou depois com um docinho, hein? E a francesinha acabei não comendo, porque eu tô de regime, né? É mentira! A francesinha do lado B, aqui na frente do Coliseu, a melhor do Porto. Dom Miguel discordava. Queria ser ele próprio o senhor do trono.